Amados irmãos, vamos assim dar sequência ao nosso momento de aprendizado, de estudo, de meditação da palavra. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a igreja nas culturas do mundo. A igreja nas culturas do mundo. Ressalto que nem tudo na cultura é pecaminoso. Tem coisas na cultura que é pecado, mas tem coisas na cultura que não é pecado. Por exemplo, vamos pensar aqui na cultura indígena. Comer farinha de mandioca é pecado? É pecado? Não. Por quê? Porque é um alimento, certo? É um alimento. Agora, matar um filho, quando esse nasce com alguma deficiência, é pecado ou não é pecado? Mas é cultural. Mas é pecado. Por quê? Porque atenta contra a vida. Atenta contra a vida. Então a criança nasceu deficiente, os índios matam aquela criança de forma cultural. Mas esse fator da cultura é pecaminoso. É pecaminoso. Também em outras culturas, a sexualidade livre, sem compromisso, sem responsabilidade, e o ato sexual fora do casamento, é pecado. E deve ser combatida. Agora, um lado mais delicado da cultura, por exemplo, é quando a gente olha já a cultura alemã, eles têm o hábito de beber muita cerveja. Aí a gente cai naquele lado lá, né? É embriaguez, é vício. O que é? Se não for embriaguez, se não for vício, não é pecado. Mas se tornar embriaguez, vício e escândalo, se torna pecado. Se torna pecado. Então, quando nós olhamos culturalmente, tem coisas que é pecado e tem coisas que não é pecado. E algumas vezes até a mesma coisa. Eu não sei se você lembra, com certeza você deve lembrar que eu sou da idade dos mais novos ou mais novos que quase que todos aqui. Imagino eu, né? Imagino eu. Lembra antigamente que tinha uma linha de igreja que falava que assistir televisão era pecado. Lembra disso? Não pode assistir televisão. Aí, a gente tinha um eletrônico que consertava a televisão. Então a gente ficava sabendo de alguns que eram de algumas igrejas, que ficava até com vergonha de ter televisão e ter que levar para consertar. E aí mas eles tinham televisão e eles faziam o seguinte, eles colocavam no quarto, a televisão no quarto, dentro do guarda-roupa. A hora que assistia a televisão, eles abriam a porta do guarda-roupa, assistia a televisão e beleza. Chegava algum irmão para visitar a casa deles, eles fechavam o guarda-roupa, fechavam o quarto e ficava tudo beleza e ninguém descobria que eles tinham televisão. Mas o que era o pecado de verdade? O pecado de verdade não é assistir televisão. O pecado de verdade é ser viciado na televisão. Isso é pecado. É assistir programas impróprios, certo? Programas impróprios, a malícia e assim por diante. Isso é pecado e culturalmente pecado deve ser combatido
no que é pecado, e não colocando todas as coisas como pecado simplesmente e abandonando o restante. Quero chamar a tua atenção ao texto de 1 João, capítulo 2, nós vamos ler versículo 15 e 16. Fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixa eu ver como é que faz para mudar aqui mesmo. 16, isso. E ele continua falando assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Meus amados, quando nós olhamos para a concupiscência, e concupiscência aqui é desejos internos pecaminosos do nosso coração, é os desejos internos, concupiscência, é essas questões, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, a arrogância da vida, daqueles que acham que sabem, mas não sabem, não procedem do Pai, mas procedem do mundo, procede das coisas do mundo. Qual que é o papel da igreja, como aquela que detém o conhecimento e a verdade? Qual que é a tarefa da igreja nesse mundo múltiplo das formas de servir, de caminhar, e nessa multiplicidade de conceitos que nós estamos tendo hoje à nossa volta? Eu sei que há muitos problemas, e que ver só como que eles tentam colocar algumas coisas ou amenizar para que o evangelho deixe de ser sólido e comece a ser líquido, deixe de ser robusto, deixe de ser a forma e passa a ser moldado pela forma do mundo e não sólido, mas líquido. Uma das falas que o mundo tem falado, tem dito, é: toda religião leva a Deus. Por que eles têm falado isso? Por quê? Porque quando tem uma verdade absoluta, eu tenho que seguir aquela verdade. Eu tenho que seguir aquele preceito, e eu tenho que me encaixar naqueles conceitos. Mas quando eu digo que toda a verdade leva a Deus, que toda religião leva a Deus, então eu posso ter qualquer religião, que eu vou chegar em qualquer, ou chegar no propósito que você está falando, que é a Deus. E todo mundo sabe que aquele que é de todas as religiões, ele não é de nenhuma religião. Ele não é de nenhuma igreja. Aquele que vai em todas as igrejas, ele não é de nenhuma. E aí tem um ditado popular que fala muito bem sobre isso, né? Que fala que filho de vários pais morre de fome. Por quê? Porque ninguém vai alimentar adequadamente aquele filho. Ninguém vai alimentar. Ou quando tem muitas cabeças, o corpo padece. Por quê? Porque não vai pensar nada adequadamente. Não vai pensar nada de forma pontual. Filho que tem vários donos, ou tem vários pais, morre de fome. Bem isso. O cristão deve renunciar ao mundo. Primeiro aspecto, a atitude da igreja na diversidade das culturas, é uma atitude cristã em relação à cultura. Nós devemos ter uma atitude cristã em relação à cultura. Isso a gente vê isso no versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O cristão deve renunciar ao mundo, com toda certeza. O cristão deve mostrar a diferença e não amar as coisas que o mundo ama da forma que o mundo ama.
O mundo representa aqui os prazeres da carne, e é essa questão que o Senhor Jesus está falando, ou o Senhor Deus fala a nossas vidas através do apóstolo João. Quando nós amamos mais o mundo do que a Deus, o mundo se torna a nossa idolatria. Quando nós amamos mais o prazer do mundo do que a Deus, o prazer do mundo está sendo o nosso Deus, o nosso ídolo. A nossa adoração está voltada ao prazer, uma adoração adonista, olhando para dentro de si mesmo e não olhando para a Deus. E o mundo vem sempre reforçando esse prazer hedonista, esse prazer egoísta, esse prazer que bate sempre à nossa porta. Como que o mundo reforça isso? Algumas frases chaves nós vemos nossa volta aí. A primeira frase é: você tem direito de ser feliz. Você tem direito de ser feliz. Como se a felicidade fosse uma questão de direito. Você merece, né, a felicidade, você merece coisa melhor, você merece. Presenteie-se. Por quê? Porque você é bom, porque você é uma pessoa que deve ter esse prazer na sua volta. Eu não estou falando que a vida não pode ter momentos de prazeres, momentos de alegria, não é isso. Nós não fazemos um voto contra o prazer, mas nós devemos olhar e ter uma vida não à mercê dos prazeres, não correndo atrás dos prazeres, porque isso faz as pessoas que querem se auto-realizar em si mesmo, os egoístas, as pessoas que estão voltadas para dentro de si mesmo, que vão, enchem a cara, bebem, fumam, roubam, buscam o prazer sexual por causa do prazer sexual apenas, e não buscam a Deus. O cristão deve renunciar o prazer do mundo, o prazer mundano, o prazer que não glorifica a Deus, e sempre buscar aquilo que está do Senhor nosso Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família. A igreja não deve se retirar do mundo, mas ela deve se unir ao mundo para evangelizá-la e alcançá-la, fazendo-se, mas não tornando-se do mundo. E aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo falar sobre isso, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. E ele fala assim, 20 e 21. Procedi para com os judeus, e percebe a palavra que ele fala aqui, como judeus. Como judeus, é parecido com os judeus, mas ele não se tornou um judeu, ok? Então é como. Então ele fala assim, procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar quem? Os judeus. Para os que vivem sobre a lei, sobre o regime da lei, como se o mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Mas ele vai falar de forma muito clara que ele estava procedendo da forma de. E ele vai continuar no versículo 21. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Agora, nós vamos observar que esse nosso Deus nos chama para uma intimidade com Ele mais
não nos tirando desse mundo, não nos tirando à mercê da cultura desse mundo, e praticando até de forma simbólica, mas não pecaminosa, não indo para o pecado, não articulando com o pecado, não brincando com o pecado, para ganhar aqueles que estão no pecado. Mas isso não dá a margem para dizer, então eu posso ir para o boteco e beber com as pessoas que estão bebendo, para alcançar as pessoas que bebem. Não é isso que ele falou. Não é isso que ele falou. Mas eu posso me aproximar daqueles que vão no boteco, me aproximar deles, e estando com eles, vivendo uma vida de santidade, para alcançar esses. Isso é importantíssimo no nosso período que nós estamos vivendo, porque estamos vivendo um regime e um período de grandes dicotomias, direita, esquerda, uns a favor de uma certa prática, outros a favor de uma outra prática totalmente diferente. E aí como vamos ser igreja nessa cultura dicotômica que nós estamos vivendo? De lados distantes um do outro. Não é se distanciando do mundo. Não é se fechando em uma bolha, que nós vamos criar a bolha dos evangélicos, a bolha dos cristãos, a bolha que temos à nossa volta, a bolha da nossa igreja, a bolha da nossa casa. Mas olhando para o próximo, não praticando o que eles praticam, mas alcançando eles para o Senhor Jesus Cristo, com a verdade não líquida, não obscura, mas a verdade que enche o coração e traz resposta para a vida. Porque apesar de que aquelas pessoas que estão buscando os seus prazeres, o hedonismo, buscando a sua autorrealização, buscando a vida promíscua, a liberdade, buscando a sua liberdade no mundo, seja ela sexual, seja ela por uso de entorpecentes, seja ela por vida sem compromisso, uma hora elas vão encontrar a decepção da vida. Porque essas coisas, elas não alimentam a nossa alma por completo, pelo contrário, elas alimentam a nossa alma momentaneamente, e de forma circunstancial. A pessoa bebeu, ela está feliz, mas logo o que acontece? A bebida passa, e fica o arrependimento. Fica o arrependimento de palavras que foram faladas, palavras que não foram faladas, de ações que foram realizadas e ações que não foram realizadas. Muitos bebem para ter coragem e se tornam corajosos, mas quando passa a bebida, a coragem vai embora. Muitos bebem para perder o medo, mas quando passa a bebida, eles se tornam medrosos novamente. E não passa e acaba. E a resposta da vida não vem. Não vem porque essas coisas não trazem resposta, pelo contrário, elas trazem complicação cada dia maior. Mas quando nós estamos próximos, nós vamos dizer, olha, vem cá, eu conheço a verdade, eu tenho a realização da vida, eu sei qual que é o propósito da vida, eu conheço Deus que enche o coração de paz e de vida e que aquece a nossa alma em todo instante, não apenas circunstancial. Não apenas ao perder a razão, o sentido da vida. E esse foi um dos grandes problemas que surgiu no período da Reforma Protestante, por exemplo, como Lutero, que começou a trabalhar uma visão teológica sobre a vida no mundo e a vida no reino da graça. Lutero trabalhou essa teologia da vida no mundo
e a vida no reino da graça. Ele trabalhou essa teologia e ele fala a teologia dos dois reinos. Se você quiser depois dar um Google e buscar lá Lutero, Martim Lutero e a teologia dos dois reinos. E eu vou dar um passant aqui, porque isso foi o início de um movimento de separação da igreja do mundo, da igreja das coisas do mundo que nós vivemos aqui. E estamos vivendo ainda reflexo dessa teologia lá que Lutero trabalhou no começo. E ele fala assim, olha, esses dois reinos é a vida do mundo e a vida do reino da graça. E ele disse da seguinte forma: há dois reinos. Um é o reino de Deus e outro é o reino do mundo. Um é o reino de Deus e o outro é o reino do mundo. Essa ideia, esse pensamento, culminou naqueles dois anjinhos que nós vemos nos desenhos. Lembra os dois anjinhos que nós vemos no desenho? Aparece um anjinho do bem e um anjinho do mal. Capiroto, né? Ali, que vai começar a falar, faz o mal, vai lá, bate nele, e o outro lá, não faz isso é errado, não faz isso. E daqui a pouco os dois anjos começam a brigar entre si com forças igualitárias. Está errado. Por quê? Porque, na grande verdade, Deus é infinitamente maior do que o mal. E Ele permite o mal ao nosso meio para mostrar o bem da graça do Senhor. Há dois reinos, não apenas um reino, o reino é de Deus. Não há dois reinos. O reino que existe é o reino do Senhor nosso Deus, e assim servimos Ele em todas as fases da nossa vida. Nós não somos cristãos apenas na igreja, mas nós somos cristãos fora da igreja também, vivendo o reino de Deus lá fora. Não existe um lugar do cristão e um lugar do não cristão. Não existe um país do cristão e um país do não cristão. Ah, mas pastor, nós somos cidadãos dos céus. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas esse cidadão dos céus está vivendo nessa terra. E o reino dos céus está aqui nessa terra porque você está aqui. Não para fazer uma dicotomia de reinos, mas para mostrar que o cristão, ele é todo o tempo cristão. Ele é em todo instante cristão. Por isso que nós ficamos muito abismados e assustados quando pessoas que se dizem cristãos votaram em em candidato que era a favor do aborto, da morte, do homicídio de crianças no ventre da sua mãe, liberação das drogas e assim por diante. Como também nós ficamos assustados quando a gente olha e vê que candidatos eram favoráveis às armas. Sim, ficamos assustados. Mas o que é pecado? E nesse momento a gente pode ter que avaliar o que é menos prejudicial à sociedade. Porque não sei você, mas o meu sentimento é que nós já estamos caminhando um bom tempo, escolhendo o menos ruim para governar o nosso país, governar a nossa terra. Mas de forma nenhuma vamos encontrar um que encaixe verdadeiramente. Nessa terra não. Lá no reino dos céus, quando estivermos nos céus, sim. Mas no reino dos céus aqui nessa terra não vai ser assim. Pelo contrário, nós vamos viver ainda uma vida de confusão ainda. Mas devemos continuar lutando. E Lutero trabalhou da seguinte forma. Ele disse, interpretando ele falou o seguinte: muitos confundem e colocam a misericórdia no reino de Deus e no mundo. E aí ele explica mais um pouquinho. Isto é o mesmo que colocar o diabo no céu e Deus no inferno. Essa misturança, essa
para ele, o misturar é colocar o diabo no céu e Deus no inferno. Essa doutrina tem sido usada para fazer a separação entre igreja e Estado, entre ciência e religião, entre razão e revelação. E aqui, razão e revelação está dentro do segmento da própria igreja, da própria casa de Deus. Mas Estado e igreja, nós temos ouvido constantemente que não se pode misturar. Não se pode misturar Estado e igreja. Não. O que está governando o Estado não pode ser um cristão? É isso que os juízes do Supremo Tribunal tentou fazer quando o André Mendonça foi indicado a ser um juiz. Ele não pode porque ele é cristão demais. Ué, que história é essa? Ser cristão demais. Ele não pode assumir aquele trabalho público porque ele é crente. Ué, como assim? Não existe isso nesse mundo e não deve existir, porque o cristão está nesse mundo e deve influenciar a cultura aonde ele estiver. E nós vamos ver isso, aquelas pessoas que estão lá fazendo essas atitudes, sendo partidaristas, e não sendo aqueles que dominam a cultura para o bem de todos. A ciência e a religião. Não, mas a ciência diz isso. E a religião é a fé, é a separação, é a dicotomia. Ou você crê na ciência, ou você crê na religião, porque os dois não se misturam dentro dessa visão, é isso que acontece. Mas calma aí, então a fé não está também voltada e ligada à ciência? A fé é dos tolos, então, dos não cientistas? Ué, como assim? Se a ciência é o estudo da criação de tudo que existe, então sim, a religião tem que estar, em certo momento, tocando nessas pontas e nessas áreas também. Porque a religião não é a vivência do tolo, mas é a prática daqueles que confiam e esperam no Senhor e sabem que o que Deus criou é verdadeiro e, em certa forma, tem que tocar na ciência. Tempos atrás, você que está assistindo aqui, está assistindo em casa, nós tivemos aqui o Marcos Eberlin, que é um cientista que trabalha sobre a criação, sobre a ação de Deus no design divino. E pode depois dar uma olhada no nosso canal do YouTube, você vai encontrar essa palestra aí também. Por quê? Porque não há uma separação e não deve ter uma separação entre ciência e religião. Assim como também igreja e Estado, entre razão e revelação. Tudo deve estar unido para glorificar e exaltar o nosso Deus. A cultura da nossa época tem trabalhado essa divisão, essa dicotomia. Enquanto estivermos vivendo essa separação, vamos viver a religião como algo privado, algo meu. E aí nós vamos falar em uma vertente que tem se falado há muito tempo, já não é de agora, que time de futebol, coisas que não se discutem, time de futebol, religião e política. Por que se coloca religião nisso aí? Porque a ideia é querer dizer que cada um tem a sua. E não se discute, é algo privado, é algo teu. Mas sabe por que estão vendendo isso? Porque a religião é quem vai e quem mantém a centralidade, a verdade e vai denunciar o erro. Nessa cultura caída. Quando nós aceitamos que time de futebol, está certo, não se discute se for o São Paulo, está certo? Então, se for do São Paulo, a gente não se discute, está tudo certo. Agora, se for corintiano, palmeirense, aí a gente, né? Tudo bem. Brincadeira, gente. Mas, tudo bem, futebol a gente não discute,
política a gente não discute, mas quando nós aceitamos que religião a gente não discute, a gente está aceitando ficar calado na cultura caída. Mas a grande fala, então, mas o que vocês estão preocupados com a sexualidade do outro, com o homicídio da mamãe que mata o seu bebê no ventre, com o furto do outro porque não roubou você? Nós estamos preocupados porque nós denunciamos o erro, denunciamos a maldade, denunciamos aquilo que Deus denuncia através da sua palavra. E a ponto disso ser tão difícil de lidar, a ponto que o Senado, essa semana agora, votou uma lei que é proibido mudar o texto bíblico no Brasil. Admira, você imagina quais são os partidos que votaram contra essa questão aí na nossa época. PSOL, PT, esse grupo aí. Por quê? Porque eles queriam mudar o texto bíblico, tirar coisas da Bíblia, ser proibido coisas da Bíblia no nosso país, que fosse contra as ideologias que eles estavam pregando. Meus amados, difícil. Por quê? Porque estão querendo calar a igreja. Estão querendo calar os pastores. Estão querendo calar você. Para não denunciar o pecado, não denunciar o erro, não denunciar aquilo que na nossa sociedade, na nossa cultura, que está se tornando perversivo diante de Deus. Nós não podemos aceitar as coisas do mundo, nem aquilo que vive no mundo. Mas sim, devemos colocar e viver num mundo caído, sim, uma sociedade que tem a sua cultura, sim, mas sempre denunciando o erro sobre a sociedade. A fé não é apenas uma troca de parâmetros, parâmetros de culto aqui na igreja, como vamos cantar, o que vamos cantar, se o coral vai cantar, se nós vamos ler, se nós vamos orar. Mas a fé, ela toca na cultura que nós vivemos. Ela não é apenas interna, não é minha apenas. Mas sendo minha, ela contagia a minha volta. Ela contagia ao meu redor. Ela contagia aonde eu estou andando, aonde eu estou pisando a planta do meu pé. Aonde está alcançando a minha voz, a fé deve alcançar. Por quê? Porque ela sim é minha, mas ela exala de mim. Assim como o ar que eu respiro, eu solto. Assim a fé deve ser. A fé não é apenas para parâmetros de culto ou de casa, mas como também o Estado tem adentrado as casas para reger a nossa forma que educamos nossos filhos, assim como o Estado tem adentrado a forma que nós cultuamos até. E quer ver só isso? No Brasil temos liberdade. Temos, verdade. Mas olha só, no meio da pandemia nós tivemos que parar de fazer o culto aqui. Mas foi por causa da pandemia. É verdade, foi. Mas influencia ou não influencia a nossa vida? Influencia. A igreja tem uma quantidade de decibéis que tem que soltar para fora. Influencia ou não influencia? Influencia. A igreja tem que pegar a liberação dos bombeiros. Não estou falando que está errado, tá, irmãos? Por favor, não estou falando que está errado. Estou dizendo parâmetros que ela influencia. Influencia. Ter escada, ter corrimão, ter rampa, ter acesso, acessibilidade, tudo certo, concordo com tudo. Mas percebe quanto ela influencia a nossa igreja? Mas será que nosso braço também não deve alcançar o Estado, o país, a cultura? Sim. De qualquer forma, nós devemos, sim, influenciar o lugar que nós estamos vivendo. A fé, ela é privada, ela é minha. Mas ela não pode ficar dentro das quatro paredes. É o que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Não ide
Tenha o Evangelho e guarde para dentro de si. Guarde esse tesouro que você recebeu de forma maravilhosa somente para a sua casa, somente para você. Não fale de religião com as pessoas à nossa volta, não toque no problema da sociedade, não é isso que Ele nos deu. Ele falou que quem amar mais a sociedade, mais do que Ele, não é digno dEle. E Ele falou de sociedade usando o exemplo de pai e mãe, que está dentro da sociedade. Mas Ele está dizendo para nós, vai e alcance as pessoas que estão à sua volta. Diga a verdade em amor, mas diga a verdade. Anuncie a todo preço e a todo tempo a verdade. A fé não é apenas parâmetros como vamos cultuar, mas de denunciar o erro e a maldade que está à nossa volta. O que fazemos e o que os outros fazem importa para a fé. Porque a fé, ela é minha sim, mas ela é para alcançar o perdido. Não devemos lutar contra o mundo, mas devemos alertar o mundo nos seus pecados. O cristão não é contra o mundo, pelo contrário, ele denuncia o pecado que está no mundo, amando o mundo, olhando o que Jesus fez a ser enviado aqui nessa terra, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma ação de amar, e não é amar o mundo, o prazer do mundo, mas os homens que estão no mundo, é aqueles que estão acima dessa terra. E assim vamos caminhar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 33, fala assim: disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Está aí, eu achei que estava apresentando e não estava, né? Mas está aqui. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Olha aí, há uma ação de aumentar, mas percebe que ele fala que esse aumentar ficou escondido, guardado, até ter o resultado. Qual foi o resultado? Ficar tudo levedado, ficar tudo influenciado por essa verdade, por esse Deus que transforma os nossos corações para vivermos essa graça. Mesmo o texto de Mateus capítulo 5, Mateus 5:13, diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Há uma ação aqui da necessidade de ter a funcionalidade adequada. Porque se não tiver a funcionalidade adequada, por que você vai guardar ele? Se o sal não salgar, por que guardar o sal? O que você vai fazer com o sal que não salga? Vai guardar? Vai que um dia ele volta a salgar, né? Não.
O sal que não salga, não vai salgar nunca. Não é que um dia vai dar um relâmpago, vai voltar a salgar. Não, não serve. E ele fala assim, vós sois a luz do mundo. E versículo 14, ele vai continuar a mesma sequência de exortação. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Somos nós isso aqui. Não devemos esperar isso dos ímpios, daqueles que estão no mundo. Mas ele espera que a luz venha resplandecer, e percebe que ele vai dizer o mundo como um lugar cultural. Um lugar onde as pessoas vivem. A comida que as pessoas se alimentam. Isso é cultural. Isso faz parte da cultura. Qual é a nossa cultura de comida aqui? Gosto de uma vaca atolada. Gosto de o quê? O que, Valdemir? O que você gosta? Mandioca frita. Gosto de uma mandioquinha frita, né? Aquela que você vai mordendo, vai ficar crocantezinha, né? Chega a estralar no dente, né? É bom, não é bom? É bom, né? Uma costela assada, né? Já é mais gaúcho, né? Esse negócio de costela é mais gaúcha, né? Mais gaúcho, baião de 2, né? O que o caminhoneiro come? Come de tudo, né? Do que tiver, né? O que tiver da frente ele come, né? Virado e assim por diante, qualquer coisa. Comer é cultura, é cultural. E ele fala, vocês são o sal da terra. Salgue essa terra. Influencie essa terra. Vocês são como fermentos, que mesmo guardadinho estão influenciando, estão contaminando com coisas boas. E contaminar não é só com o ruim que contamina. É coisa boa também contamina. Você coloca o sal, ele infiltra. Ele contamina tudo ali. Mas se salgar demais, fica ruim. É verdade. Verdade. Mas será que a gente vai salgar demais? Será que a gente pode salgar demais? Jesus falou assim, olha, erguei os olhos e vede que o quê? Os campos estão brancos para a ceifa. Vai colher. Jesus falou que os trabalhadores são muitos. É isso? São poucos. São poucos. Por mais que você salgar, nunca vai ser demais. Por mais que você alcançar, nunca vai ser demais. Porque você vai jogar uma pitada de sal em um quilo de arroz. Vai salgar o suficiente? Não vai ficar insípido ainda. Vai ficar fraco ainda de sal. Tem que ser mais. Tem que colocar mais. Nunca você vai trabalhar demais na seara do Senhor Deus. Nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca vou trabalhar demais na seara do Senhor Deus. Nunca vai ter trabalhadores demais na seara do Senhor Deus. Nunca. Ou Deus está mentindo na sua palavra. Nós temos obreiro demais na igreja. Eu falo, não tem obreiro demais na igreja. É que vocês estão num lugar só. Você tem que separar. Tem que espalhar. É a mesma coisa que alguns pastores falam, não tem campo, não tem campo. Eu falo, não tem campo, porque você quer campo do lado do Mackenzie, né? Que é campo do lado da tua casa. Ergue os olhos e vai. Tem campo sim, ué. Tem campo sim. Só basta você erguer os olhos e trabalhar na obra do Senhor. Nós somos a luz do mundo. E ele fala do mundo. Não é a luz só da minha casa. Não é a luz só da minha igreja. Ele não vai usar um parâmetro fechado. Mas ele vai usar o parâmetro dos confins da terra. É desse mundo. É clarear qualquer lugar. É o que ele vai dizer, ide por todo o mundo. A cultura está aí à nossa volta. Nós
somos influenciados por ela. Ah, não deve deixar ser. Nós somos influenciados por ela. Somos influenciados por ela. E quer ver só como isso tem acontecido? Lembra antigamente, tempos atrás, não muito tempo atrás não, quando uma moça começava a namorar, e o namorado dela ia no meio da noite na casa dela, batia na janela, aí ela pegava, jogava a sacolinha de roupa, né, pela janela, e saía pela janela, e ia embora com o namorado. A gente falava assim que o casal tinha fugido junto. Era o quê? Era uma honra ou era uma desonra para os pais? Era uma desonra completa. E eu lembro lá no Paraná, uma família chegou a mudar de casa, por tão desonrados se acharam com essa circunstância que a filha tinha feito. Hoje, as famílias têm abrido as portas para os casais dormirem nos seus quartos. O namorado dormir no quarto da namorada, na casa do pai e da mãe. Vamos brincar de amarelinha lá, certamente, né? Por quê? Porque o mundo tem entrado dentro da igreja. A cultura tem mudado. Mas se a gente não obedecer a palavra de Deus, nós vamos nos moldar nas coisas desse mundo. E deixar de influenciar esse mundo como deveríamos influenciar. Para sermos realmente transformados, devemos influenciar a cultura do nosso país. A cultura da nossa volta. Porque somente assim vamos ter um papel assertivo e adequado no nosso meio. Queridos, nosso tempo já estourou, já estamos avançados do tempo, e teríamos mais 2 pontos aqui ainda a passar, mas eu vou deixar mais para frente, a gente volta a esse assunto mais para frente. Gostaria que você pensasse sobre esse assunto, de influenciarmos, da religião não ser só tua, privada, mas ser algo aberto. Quando os bons calam, os maus assumem e tomam conta da nossa sociedade. Vamos pensar nisso como igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, pedimos a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor. Rogamos, ó Deus, que como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não venhamos ficar calados em nosso arraial, e dizemos somente no nosso arraial, ó Pai, somente no nosso canto, no nosso habitat, mas que sejamos influenciadores da graça, do amor, do perdão, da restauração e da bênção do Senhor a cada tempo. Tem misericórdia, Pai, de nós, nos ajuda a falarmos e anunciarmos a verdade da salvação. Nos ajuda, ó Pai, a Te conhecer cada dia mais, a viver o Evangelho puro e simples, que glorifica o Teu nome, ó Pai. Tem misericórdia de nós, e que sejamos, ó Deus, instrumento nas Suas mãos para anunciar o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Pai, que nós oramos, assim que nós agradecemos, em nome de Cristo fazemos. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado, um bom domingo e um bom retorno para casa, e para aqueles que voltarem à noite, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.